Olá novamente a todos e sejam mais uma vez bem-vindos, desta feita, à nossa quarta videoaula do nosso módulo 7, Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem. Ainda dentro do submódulo 7.1, Plataformas, Finalidades e Funcionalidades. E ainda continuamos sobre a contextualização e a consolidação de conhecimentos relativamente a alguns conceitos que, podendo eles ser, lá está, já do domínio da maioria de vós, é sempre bom apostarmos nesta contextualização e neste reforço ou consolidação de conhecimentos. Desta feita, vamos fazer aqui uma pequena introdução à web ao longo desta nossa quarta videoaula. E, já tendo sido abordado nas videoaulas anteriores, e por isso não vou estar aqui a estender muito mais sobre definições do que é a www ou a World Wide Web, portanto, não vamos estar-nos agora aqui a focar muito nesta história, até porque podem, com toda a facilidade, aceder, se tiverem curiosidade, a mais referências sobre esta história através destes links que partilho aqui convosco. E para os mais curiosos sobre a história da web, aconselho-se a leitura então deste artigo de Van Warbush, As We May Think, publicado originalmente, e vejam, já em 1945, e que é considerado a grande fonte de inspiração para o desenvolvimento de sistemas hipertexto e da própria web. Portanto, vejam a data a que isto remonta, 1945. Portanto, desafio-vos, se tiverem curiosidade, a consultar esta informação por via destes links. No entanto, como é que a web funciona? Isto sim, e sem querer entrar por aspectos muito técnicos, ela basicamente funciona em três camadas: o front-end, ou client-side, o back-end, ou server-side, e a camada de ligação, web-server. Ora bem, no início, a web era constituída de HTML puro. E a primeira disputa para ver quem tinha os melhores sites não foi feita pelos desenvolvedores, mas sim pelos navegadores, curiosamente. Isto é, quem conseguisse renderizar melhor os sites ganharia essa disputa. E o vencedor foi, à época, o Internet Explorer, que se consagrou dominante no mercado de navegadores por mais de uma década, até ao surgimento dos concorrentes, tendo hoje como grande concorrente de peso, e eu não diria mesmo até eventualmente como vencedor, à data, o Google. Google Navegador e também o Google Motor de Busca. Mas então, isto era o que se passava ao nível do front-end ou do client-side. Então, e ao nível do back-end? Ora bem, um utilizador acede a uma página web e faz requisições a partir de um formulário HTML. Por exemplo, numa página de contacto. O back-end é quem gera as páginas que o utilizador requisitou e processa os dados que esse utilizador envia. Pode armazenar esses dados numa base de dados ou mostrar, apresentar esses dados. Seguindo o exemplo de uma página de contacto, é o server-side que gera uma resposta de sucesso ao erro de envio do contacto, assim como encaminha a mensagem do formulário para o administrador. Portanto, isto é o que é o back-end. Então, e o web server? O que é? No fundo, basicamente é quem é que coloca todos os sites na rede? Quem manda todas essas requisições para o server-side? Quem pega nas respostas do back-end e manda de volta para os utilizadores? Cada máquina no mundo que se conecta na internet possui um IP. Logo, todo o site também possui um endereço de IP. Normalmente não se acede a nenhum site colocando o endereço de IP, como também já tínhamos aqui falado acerca disso. Mas é possível, contudo, que se escreva no navegador o IP. No entanto, o que nós escrevemos com maior facilidade e regularidade é o domínio. O navegador lê o domínio que se digitou e transforma-o no endereço IP. Essa conversão é feita pelo DNS, o Domain Name System. E esse processo é conhecido como resolução de nomes. E como vos disse logo ao início, sem querer estar a avançar por vertentes ou questões muito técnicas, é bom que nós tenhamos estas noções e noção das diferenças entre o que é o tal front-end
back-end e web server. E como é que a web funciona então? Todas as requisições são feitas pelos utilizadores e as respostas feitas pelo servidor. São feitas usando o HTTP, o tal Hypertext Transfer Protocol, um protocolo de comunicação que é a base para a comunicação de dados na internet. E é por ele que o web server faz a ligação entre o front-end e o back-end. É o web server quem pega as requests, as requisições, feitas pelo utilizador que chegaram para o endereço de IP da máquina e direciona para o diretório do seu projeto, onde essa request, essa requisição, vai ser processada pelo back-end. Depois, pega na response desse processamento e envia de volta para o utilizador, para o front-end. E, no fundo, é toda esta interação que, de uma forma transparente, nós lidamos na internet. Ou seja, por trás da nossa navegação está toda esta interação que faz com que nós, utilizadores, possamos utilizar a web da forma como a conhecemos hoje em dia. Já sabem, se tiverem quaisquer dúvidas ou questões acerca desta matéria, podem colocá-las por via da nossa plataforma e relembro mais uma vez da atividade correspondente que têm para desenvolvimento, igualmente disponível na nossa plataforma. Resta-me desejar-vos a continuação de uma muito boa formação e até breve.